Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar continuidade à história de The Lost Canvas. Vem comigo! Antes de mais nada, vou dar os recadinhos que vocês já estão acostumados. Vou deixar linkado a playlist de Cavaleiros do Zodíaco para você acompanhar os outros vídeos do canal. E também links de interesse para você seguir nas redes sociais. Vou deixar na tela o QR Code para você fazer doações se desejar a bebê Camille. Ela precisa muito da nossa ajuda. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Episódio 21, Além do Sonho. No episódio anterior, Elcid estava enfrentando o deus do mundo dos sonhos, aquele espectro que cria algumas dimensões e o que torna os seus golpes imprevisíveis. Mas Elcid não vai se render, afinal de contas ele treinou a vida inteira para sua lâmina ficar ainda mais poderosa. E ele lança um forte golpe, porém, como já era de se esperar, devido à distorção de espaço, o espectro sai ileso e desfere um golpe contra o Elcid, que sangra bastante. Mesmo assim, o Cavaleiro de Ouro permanece firme e continua a contra-atacar o espectro, que continua ferindo muito o seu corpo e contando muita vantagem também. Ele quer ver até onde o Elcid aguenta continuar lutando. E ele tenta atacar o Elcid pela retaguarda, porém ele percebe que o Cavaleiro está vindo e consegue desviar do seu ataque. Porém, ele diz que não consegue sentir a presença do espectro, porque ele está espalhado aí por essa dimensão e é capaz de apagar a própria existência. Enquanto isso, o Tema encontra-se preso numa espécie de prisão do sonho, numa parede, e é vigiado por outro espectro deus. Enquanto isso, a consciência ou alma do Tema está presa no Jardim Florido, o mesmo onde estava o Cavaleiro de Sagitário. E ele acaba vendo a si próprio como um cavaleiro muito machucado. E explica que não adianta o Tema insistir, ele sabe que essa batalha não vai chegar ao fim até que todos estejam mortos. E que não há mais nada a fazer, inocentes já morreram e ele não sabe lidar com isso. E na verdade, ele se revela ser a versão do Tema da vida real, todos os seus sentimentos e pensamentos reais. E fala também que não haverá futuro para os três amigos afinal, que é melhor o Tema permanecer no mundo dos sonhos. Mas o Tema se ergue e fala que não há mais nada que possa ser feito e que as mortes que houveram não serão em vão, que ele vai sim continuar a sua batalha. E ele fala que não vai mais perder tempo neste lugar, que ele tem muito a fazer. E fala que não vai desistir da promessa que fez no final das contas para os seus amigos. E ele coloca a sua armadura de Pégaso, desferindo um golpe contra a sua imagem, que na verdade era uma ilusão, e ele racha as paredes lá desse lugar que ele estava aprisionado, despertando, para surpresa do espectro deus. E ele então se dá conta de onde está, e ele está perante o Morfeu, que é o que controla esse domínio aí dos sonhos, a parte lá dos grandes heróis. E o Tema vai ter de enfrentá-lo. E ele fala que o Tema só despertou por sorte, porque na verdade esse lugar é encarregado de deixar a pessoa num sono eterno. Então surgem aí algumas rosas diante do espectro. Corta a cena, a gente volta para a batalha do Elcid, que continua ali tentando formas de escapar do espectro que cria as dimensões. Elcid está sangrando muito, guardem este detalhe. E o Elcid consegue perfurar o espectro finalmente, fazer um machucado nele. E ele se dá conta que nada mais foi do que todo o sangue que se espalhou por todas as partes dessa dimensão, fazendo com que o Elcid conseguisse finalmente atingir o espectro, se inserindo ali, se entranhando naquele universo lá dos sonhos, dessas ilusões. E ele conseguiu assim prever os movimentos do espectro. Mais ou menos o que aconteceu com a mão dele. A espectro levou a mão dele para outra dimensão e ele conseguiu chegar até lá. Ele fez a mesma coisa com o sangue. Voltando para a batalha de Tema, ele está aprisionado envolto de rosas. Rosas que vão sugando as suas energias, a sua força, a sua vida. E o espectro tem zero pressa de fazer qualquer coisa com o Tema, pois o seu destino meio que já está determinado. Então o Tema começa a perder um pouco ali da visão e da noção do espaço de onde ele está. Ele começa a ficar atordoado. E cada vez mais as rosas vão florescendo e se entranhando nele. E o espectro fala que isso se mostra como sendo os sentimentos do Tema através dessas rosas. Então, quanto mais sentimentos ele tem, ele vai brotando aí mais flores em redor do Tema para aprisioná-lo, até que sugue tudo. Ele fala que o Tema não tem mais raiva, não consegue mais sentir raiva, então ele não vai conseguir elevar mais o seu cosmo. Ele está se sentindo inseguro,
com medo, frustrado, enfim, vários outros sentimentos, até ele perder toda a força de vontade. E o Tema se sente como se mais nada importasse. Mas de repente uma luz surge do seu lado, uma espécie de portal. E desse portal ele tem a visão de Athena. E ele ao seu lado, porém com a armadura divina. E também ele vê Hades, ou melhor, Alon, só que na forma de Hades. E mais flores acabam ali brotando. E o espectro fica surpreso ao ver que o Tema tem mais outros sentimentos e o que está acontecendo, né? Ele fica bem confuso. E aí, o Tema acaba possuído ali pelo espírito de Pégaso, usando a armadura divina, e desfere um poderoso golpe contra o espectro, que acaba caindo. E o Tema acorda sem entender absolutamente nada do que aconteceu. E na verdade foi Hades que despertou o Tema desse sono, né? Desse poder aí das rosas. E aí as almas do mundo dos sonhos começam aí se espalhar. Elas foram libertadas. Porém, a única alma que não foi liberta foi a do Sísifo, a qual o Elcide iria libertar. E ele fica estranhamente surpreso ao perceber que o Tema era uma única pessoa que estava lá com ele naquele momento. Ele não esperava que o Cavaleiro de Pégaso fosse chegar tão longe. Então Tema percebe que o Elcide foi capaz de despertar ele daquele sono profundo. E eles saem a caminho de descobrir como libertar o Sísifo. E o Tema conta pra ele como foi parar nesse lugar afinal. E eles param em frente ao portal que sobrou. E eles têm a visão da vila onde o Tema morava. E o Elcide fala que provavelmente o Sísifo sente muita culpa por ter separado os amigos e dado esse início à guerra, digamos assim. E o Elcide tenta libertar ele daquele lugar, pois o Cavaleiro de Sagitário é muito importante nessa missão. Mas ele falha miseravelmente, ele não consegue atravessar esse portal, como se tivesse uma espécie de bloqueio. Só um deus pode atravessar esse portal. E uma voz fala para eles que é inútil, que eles não vão atravessar o portal, pois ele foi fechado pela própria vontade do Sísifo, devido à culpa que ele sente. E aí aparece mais um deus do mundo dos sonhos. Eram 4, só falta ele. E então Elcide lança um golpe contra o deus. Athena tem um pressentimento e ela sente o cosmo do Elcide e dos deuses que foram derrotados. E percebe que aquele lugar está instável e vulnerável e que chegou o momento dela agir. E que agora ela poderá entrar no mundo dos sonhos para salvar o Sísifo, afinal. Voltando para a batalha, o espectro Deus diz que jamais vai perdoar os cavaleiros por terem derrotado seus irmãos. E que irá se vingar em nome deles. E ele então puxa as almas dos outros deuses derrotados e absorve elas, deixando ele mais poderoso e pronto para a batalha contra os Cavaleiros de Athena. E assim termina o episódio de hoje. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário, a sua inscrição, o seu like para ajudar o canal. Estamos próximos de conseguir monetizar o Moeda e eu conto com a ajuda de vocês. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.